saindo do caos financeiro. Você vai entender o porquê. Lucas 12, 33 e 34 vai dizer assim: vendei vossos bens e dais esmolas, fazei bolsas que não envelheçam, tesouro no céu que jamais acabe, onde o ladrão não chega e a traça não destrói. Porque onde estiver o vosso coração, o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Lembra nos 2 últimos domingos, onde eu falava que Jesus ele nos dá um mandamento que é quase impossível a nós, seres humanos, né? Não andar ansioso. E eu deixei bem claro que se Deus dissesse para nós assim, olha, andem sobre as águas, talvez aqui a maioria tinha fé para isso. Mas para não andar ansioso é muito difícil. Mas este é o mandamento dele. Ele diz, não andem ansioso por roupa, comida, bebida. Deus sabe que vocês precisam dessas coisas. Preocupem-se em serem justos e se assim forem, Deus vai sustentar vocês. Vai. Eu não estou dizendo que vai ter contrafilé todo dia no almoço. Mas o sustento, a Escritura diz que nós teremos. E se tem algo que nos deixa ansioso, pelo menos a maioria, são dívidas. Você vê chegando o meio do mês e o salário já chegando ao fim no meio. Isso não chega antes, né? Entra no especial, em rotativo e por aí vai. Faltar dinheiro, ganhar pouco, não ter a certeza do dinheiro para pagar o aluguel, a casa, a comida, o danoninho das crianças amanhã, é algo que nos deixa como seres humanos angustiados. Para os homens, talvez, eu acho que mais. Porque a nós pesa sustentar uma casa, cuidar, esposa, filhos e por aí vai. Todavia, a mesma Bíblia que nos ordena a acumular tesouros nos céus, porque é este tesouro que a Bíblia nos ordena, acumulem tesouros nos céus. A mesma Bíblia que nos estimula a não desejar ser rico. Sabia? A Bíblia diz, não desejem ser rico. Ela não diz que é pecado ser rico. O pecado é você ter o desejo. Porque por conta de ter o desejo de ser rico, é bem provável que você passe por cima de princípios elementares da palavra. Todavia, se de forma honesta trabalharmos e o Senhor nos enriquecer, não há problema algum. A Bíblia cita vários homens que foram muito ricos. Cita Lídia no Novo Testamento, que vendia púrpura aqui, era muito rica, não tem nenhum problema com isso. Todavia, o que o Evangelho garante a mim e a você de graça é salvação, vida eterna e o céu. Se nós queremos, como filhos e filhas de Deus, prosperarmos aqui na terra, tem uma campanha da prosperidade que funciona. Sabe qual? Acorde cedo, trabalhe duro e gaste menos do que você ganha. Este é o princípio elementar para você ser próspero. Trabalhar duro, de forma incansável, dar o seu sangue e administrar bem as suas finanças. Mas como eu disse, a mesma Escritura que nos ordena a acumularmos tesouro no céu, ela não nos proíbe de orarmos e batalharmos para sermos prósperos aqui. Tanto é que João diz assim, eu oro para que vocês sejam prósperos, assim como é próspera a tua alma. Está vendo? Não tem problema. Em orarmos para Deus prosperar, em nos qualificarmos para que Deus nos prospere, sendo de forma honesta e justa, não há problema nenhum. Então, tanto na parábola daquele rico insensato, como a minha mensagem sobre a ansiedade de domingo passado, as duas terminam falando de dinheiro. Porque é algo que realmente traz ansiedade para o ser humano. E hoje a minha pregação ela vai ser um pouco diferente da normal. Eu prego de forma expositiva, essa já é a pregação número 71 de Lucas. Só que hoje eu vou falar de forma mais temática. Como essas duas últimas pregações terminaram falando de finanças, então eu quero que Deus aqui nos dê a graça de aprendermos princípios bíblicos de como administrar nossa vida financeira. Porque eu sei que falar sobre ser próspero financeiramente quase que cheira neopentecostalismo. Já vai vir um pastor já com esse negócio aí, faz o voto aqui, corredor do sal, quebra de maldição, fica em paz, não tem isso aqui. Mas eu e você precisamos aprender biblicamente como administrar a nossa vida financeira. E a Bíblia ensina e ensina muito bem.
Agora, se o mundo e os falsos cristãos distorcem as coisas sagradas, não é porque eles fazem errado que nós vamos deixar de fazer aquilo que é certo. Se o mundo diz que o patriarcado, que na verdade é uma proteção para a mulher, sabia disso? O patriarcado é uma proteção para a mulher. Se eles dizem que o patriarcado virou machismo, o problema é deles. Nós vamos continuar fazendo aquilo que é reto. Se os hereges, se os neopentecostais, eles pegam passagens da Escritura que falam sobre prosperidade e usam de forma errada, eles vão se ver diante de Deus. Todavia nós vamos extrair os princípios bíblicos para que tenhamos a nossa salvação dada por Deus, mas se pudermos vivermos bem aqui na terra, meu irmão, é melhor. Pode ter certeza que é melhor. Então, se a sua vida financeira está um caos, é triste, mas você veio no dia certo. Eu quero aqui ensinar à nossa igreja princípios básicos e elementares, muitos que talvez você já sabe, mas não pratica e precisa ouvir constantemente para que você possa ter uma vida abençoada espiritualmente, mas financeiramente também. Por isso, você pode voltar comigo ali, logo para o início da Escritura, em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Como essas duas últimas mensagens terminaram falando de finanças, hoje eu vou falar de forma mais temática e eu quero usar a criação para dar alguns princípios elementares de como administrar nossa vida financeira. Gênesis capítulo 1, versículo 1, vai dizer assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Até aí tá bom, o restante eu vou explicando, olha para cá. Muitos vivem um caos na sua vida espiritual. O nosso mundo é um mundo de caos. E, via de regra, é por conta de pecado, sim. O caos que nos sobrevém, via de regra, é por conta do pecado. E, às vezes, o caos que nós passamos na vida financeira, que você fica falando, é o diabo. Não é, você. Você, por conta de pecado, por conta de má administração, de irresponsabilidade financeira, você deixa de agir correto com as finanças e, por conta disso, você está repreendendo o demônio, o devorador, o gafanhoto e tudo que é demônio, e não acontece nada. Mas o problema não está nisso. O problema está em você. Como eu disse, o caos da vida financeira de muitos é devido à negligência. Veja se não é verdade. Aniversário de criança de 1 ano. Via de regra, você faz um festão. O festão que você faz, você sabe que não é para a criança. A criança não vai lembrar. Só por falta quando ela estiver bem mais velha. Normalmente, aniversário de 1 ano é para a mãe. Ou para o pai. É assim. Aí se gasta rios de dinheiro. A criança está fazendo 3 anos e a prestação da festa de 1 você ainda está pagando. Daí depois, por que minha vida financeira não vai para frente? Porque você não sabe fazer conta. Eu vi uma vez, a cidade onde eu morava, teve um aniversário de, acho que uma moça, uma família que tinha uma loja lá em Aparecida. E eu sei que não sei quem falou para mim de quantos mil ela gastou na festa, e foi a mesma quantia que o Neymar tinha gastado na festa de aniversário do filho dele. Eu falei, a diferença é que você aqui tem uma banca na feira e o Neymar é o Neymar, né? Aí depois, não sabe, porque vive endividado. Casamento com festa que não podia. Queridos, nada contra a festa, né? Senão você pensa que eu fiz apologia. Acesso, né? Pastor não gosta de aniversário. Não gosta de festa de casamento, faça, chame o pastor. Que se eu descobrir você não chamou, eu vou mesmo assim. Fica feio para você. Me chame. Nada contra. Se você vai casar e puder fazer uma festa como nos tempos judaicos, lá 7 dias. Oh, gente. Imagina, que benção. Pastor, 7 dias de churrasco. Tiro férias da igreja. Fala, Divaldo, assume a igreja essa semana que eu estou férias. Se puder, faça. Se não puder, case, é o mais importante. Já teve casamentos de irmãos de nossa igreja, que o casamento acabou quando o pastor disse assim, eu vos declaro marido e mulher. Acabou. Pastor, festa. Não teve. Se puder, bem. Se não puder, faça o que é mais importante. Aí então você fica perguntando, olha, mas por que eu não consigo colher bens financeiramente, sendo que eu dou o dízimo, eu sou fiel?
Dar o dízimo é um princípio. Se você não dá o seu suor no trabalho durante a semana, não adianta. Essas coisas precisam andar juntas, fazer as coisas com excelência. É tão certo que em Gênesis 2, vai só uma página para frente, é Gênesis 2, versículo 5. Olha o que a Escritura vai dizer. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não havia nenhuma planta do campo na terra, e nenhuma erva do campo havia brotado, pois o Senhor Deus ainda não havia feito chover sobre a terra, e nem havia o homem para lavrar a terra. Não havia chuva. Por conta disso, a terra não tinha dado fruto. A chuva é um sinal claro da bênção de Deus. Eu sei que os ímpios, os arrogantes, eles confiam demais em si. Dizem que não precisam da bênção de Deus. Isso é ignorância. Mas em contrapartida, repare, não havia o homem para lavrar, trabalho. E você sabe, arar terra é um trabalho duro. O que muitos cristãos fazem? Eles acreditam apenas na bênção de Deus, eles não querem lavrar a terra. Não querem trabalhar duro, eles querem orar para Deus prosperar sem trabalho. Olha, uma vez acho que era um artigo que eu lia, e não sei se foi um irmão que comentou comigo, acho que ele trabalhava no banco. Ele disse assim: é tão triste quando nós temos que fazer cobranças, né, das pessoas que estão no negativo, e vem ímpio, via de regra eles dizem: como a gente pode negociar isso daí? Vocês conseguem fazer em quantas vezes? Conseguem diminuir, quebrar os juros e tal? Vem os crentes, sabe o que os crentes faziam? Eu vou orar e Deus vai me livrar dessa dívida. Um absurdo. Você precisa trabalhar, e trabalhar de forma dura e honesta. Em João 9, onde Jesus cura um cego, olha que interessante. Aquele cego, primeiro, já tem uma dificuldade para chegar diante de Jesus, não enxergava. Já é uma dificuldade imensa. E então Jesus vai, ora para ele e disse assim: vá até o tanque de Siloé, ainda cego. Ou seja, faz mais um esforço. Se você quer receber o milagre mesmo, faz aí mais um esforcinho que você vai conseguir. Por quê? Milagre, via de regra, a bênção de Deus sobre o nosso esforço. Nós nos esforçamos, e então Deus acaba nos abençoando. Eu não creio que, como muitos dizem, né, olha, se você for crente, a certeza é que você vai prosperar. Isso é heresia. Isso sim é teologia da prosperidade. Sabe por quê? Nós vemos Paulo dizendo assim: olha, até a presente hora sofremos fome, sede, nudez, não temos nem morada certa. O apóstolo Paulo, fome, sede, nem roupa de bazar para se vestir, não tinha. Então vamos dizer que Paulo não era de Deus? Que Paulo estava vivendo em pecado, que Paulo era um herege? Em Jó, é a mesma coisa. Jó não perde apenas o emprego, perde a saúde, perde filhos, perde tudo. E era filho de Deus. As coisas são assim. Paulo passou necessidade, a diferença é que ele passou necessidade por amor ao Evangelho. Então, se nós sofremos por conta da nossa fidelidade, diante deste sofrimento não devemos nos preocupar, que Deus, de uma forma ou de outra, vai sustentar. É tão certo que 1 Pedro, põe ali, Samuel, 1 Pedro, capítulo 4, olha o que Pedro vai dizer. Mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou como quem se intromete em negócios alheios. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Pelo contrário, glorifique a Deus com esse nome. Não sofra por ser homicida, ladrão, praticante do mal. Por conta disso, não. Agora, se o seu sofrimento é por conta de sua fidelidade a Deus, Deus é glorificado até no nosso sofrimento. É por esse motivo que, se tivermos que sofrer, temos que sofrer por conta da nossa santidade, não por conta do nosso pecado. Se tiver que perder o emprego, que nós venhamos a perder o emprego por conta de ser honestos, por conta de não fazer o que todo mundo faz, por conta de não se dobrar diante de um patrão pervertido, por conta de negociatas de corrupção. Se nós tivermos que perder o emprego, que venhamos a perder por conta de honestidade, e não por conta de ser preguiçoso ou por conta de ser picareta. E eu e você precisamos, sabe o quê? Adquirir hábitos. Hábitos é algo extremamente forte. Em relação à vida financeira também. Você sabia que o hábito ele é mais forte até que a paixão? Você aprende a fazer as coisas.
Aprende. Ainda que você não goste de escovar o dente. Você acorda desse jeito, não vejo a hora, quase. Escova o dente, mas dá uma paz. Não, você aprendeu. Hábito. Então é importante que você venhamos aprender alguns hábitos. E o primeiro é o seguinte, põe ele, por favor. Quero passar alguns rápidos princípios aqui. Como sair do caos financeiro? Primeiro, com sabedoria. Sabedoria. Você percebeu que aqui na criação, Deus começa dizendo assim, que haja luz. Haja luz. A luz precisa iluminar. Em João vai dizer, nada do que foi feito sem o Senhor. Nada, absolutamente nada. Por esse motivo aí você venhamos ter a certeza de que dinheiro ele não é a solução. Não é. O seu problema não é a falta de dinheiro. Pastor, se eu tivesse um salário 5 vezes o que eu ganho hoje, meus problemas estariam resolvidos. Não estariam. Não. Bem provável que não. Porque se você não é sábio com as suas finanças hoje, você não vai ser sábio com as suas finanças quando você estiver ganhando 5, 10 vezes o que você ganha. Então, o mais importante é sabedoria. Sabedoria é mais importante que dinheiro. Isso aí eu posso citar para você inúmeros exemplos de pessoas endinheiradas por um período e que depois acabaram quebradas. Quantos ganhadores de loteria? Pesquisa na internet, só dá um Google lá. Ganharam uma questão de 2, 3, 4 anos no máximo. Quebraram de novo. Ficaram mais pobres do que eram antes de ganhar. Por conta do quê? Faltava dinheiro? Não. Tiveram. Faltava sabedoria. Ganhadores do Big Brother, a maioria, acho que uns 90%, ganharam lá seus milhões, ganharam em publicidade, em propaganda, e depois ficaram quebrados de novo. Eu acho que, se eu não me engano, só aquela moça, Cida, acho que ela ganhou o segundo ou terceiro, estava pesquisando lá, ela foi um pouco mais sábia e pegou o dinheiro dela e investiu em imóveis. Imóveis dá retorno. Você vive de aluguel e, querendo ou não, o valor ainda está ali. Uma das mais simples. Comprou um monte de casa com dinheiro e ganhou. Não gastou nada. Então, ela foi uma das únicas que conseguiu manter a sua fortuna, porque dinheiro não traz sabedoria. Não traz. Todavia, a sabedoria pode trazer dinheiro. Não é esse o exemplo que nós vimos no caso de Salomão? Deus diz, pede qualquer coisa, rapaz, qualquer coisa que eu te dou. Se Deus falasse isso para você hoje, meu irmão, o que você quer ganhar? Talvez a maioria de nós aqui raciocinaria, pensaria assim, Senhor, ninguém na minha cidade tem um Porsche, hein? Podia ser um desse. A casa em Ubatuba, ou coisa parecida. Então Salomão vem e pede sabedoria, e por conta da sabedoria ele tem dinheiro. Por quê? Provérbios 24. Pode pôr os dois ali. Provérbios 24, 5. Mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. Provérbios 3, 13. Feliz é quem encontra sabedoria e quem adquire entendimento. Mais poder tem o sábio do que o forte. Quem é mais forte? Um homem que carrega um piano nas costas sozinho. Sozinho. Piano de cauda, bem grande. Ou o pianista que senta e toca o piano. Quem é mais forte? Quem carrega. Quem é mais sábio? É o homem forte que não sabe tirar um acorde sequer? Ou o pianista que senta e faz as pessoas irem às lágrimas por conta de suas melodias e seus arranjos? É por isso que eu sempre digo aos meus filhos, carreguem livros hoje, para que vocês não precisem carregar pianos amanhã. Essa é a vida. Devemos buscar sabedoria. Sabedoria é saber que, primeiro de tudo, vem o trabalho, para só depois vir o lazer. É assim que deve funcionar a vida. Primeiro trabalhamos para depois, só depois, querermos gastar com alguma coisa ou passear de alguma forma. Eu trabalhei para um rapaz, para um homem, e vários irmãos tinham loja onde eu morava, na cidade que eu morava, e então um irmão era muito próximo. O que ele fez para esse outro irmão que não tinha nada, que era funcionário dele? Ele disse assim, olha, eu vou passar tal loja para você, daquela região é a loja que mais vende. E era, sabe por quê? Eu trabalhava lá, eu sabia, vendia muito. Então ele foi, com dó desse irmão dele, e passou a loja que mais vendia naquele pedaço para o irmão. E a loja era básica, mas vendia muito. Ele começou a colocar um monte de coisa. Suas filhas, toda hora que passava alguém vendendo picolé, pudim, Coca-Cola, alguma coisa, toda vez comprava.
Na época, eu acho que era telefone sem fio, que era mais difícil. Né? Hoje em dia, normal. Quase ninguém tinha telefone sem fio. Era só fixo. As meninas fizeram questão, eu quero sem fio. O tempo todo na frente da loja, falando com todo mundo. E ligação, você sabe, naquela época era caríssimo. Não tinha esses planos de 50 reais que a gente põe, não tinha. Era o olho da cara. Resumidamente, foram alguns anos ali, eu não lembro se 2 ou 3. Ele teve que devolver a loja por irmão e voltar a ser funcionário. Por quê? Não soube administrar de forma correta. Acabou de comprar a loja, assumir a loja. Já mudou para uma big casa. Aluguel caríssimo, contando com o dinheiro que viria. Ele não seguiu esse princípio de primeiro trabalhar, plantar, para só depois colher. E toda vez que nós invertemos esse princípio, sempre vamos quebrar a cara e o bolso. Sempre vamos fazer isso. Aí Deus mostra para mim e para você, tem ordem aqui na criação. Ele trabalha 6 dias. Para depois de 6 dias de trabalho, descansar 1. O que a maioria quer fazer hoje? Eu quero descansar 6 e trabalhar 1. E olha lá, se esse 1 for feriado, joia, melhor ainda. Não querem saber de trabalhar. Depois reclamam porque não prosperam. Olha, o pastor da nossa igreja de Moreira, ele quando era empresário, chegou a ter 3 restaurantes, de uma vez só. E muito sábio, muito próspero. E ele conta que antes dele ter um Mitsubishi, que era só ele que tinha um carro importado na cidade dele, ele por tempos dormiu num Fusca. O Fusca era a casa dele. Ou seja, ele teve sabedoria, trabalhou para só depois colher. Uma vez eu estava chegando na casa do meu pai, e tem uma quadra que eu jogava futebol de vez em quando lá, e eu estou vendo lá só carrão. Eu falei, gente, o que esse aqui é futebol de milionário? Curioso que só fui parar para ver, né? Cheguei lá, futebolzinho da terceira idade, sabe que os velhinhos que não correm direito? Tocava a bola. Ai, não deu. Eu estou olhando lá aqueles velhinhos jogar bola e olhando para o carro deles. Essa é a regra da vida. Carrão é só no final. Se você não nasceu numa família abastada, carrão é só no final da vida, depois de muito trabalho, muito trabalho. Bill Gates, uma vez, ele foi dar uma palestra em uma escola e ele subiu em uma plataforma e ele disse 5 palavras apenas para a plateia. Ele disse assim: nunca, 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 nunca desista. O pessoal ficaram uns 10, 15 minutos aplaudindo ele. Eu pergunto para vocês, eles estavam aplaudindo essas 5 palavras, que na verdade foram 2? Ou estavam aplaudindo a vida daquele homem? O exemplo que ele tem de toda uma vida de trabalho, e todos nós hoje precisamos dele no computador. Precisamos. Com certeza estavam aplaudindo a vida daquele homem. A segunda coisa que você precisamos fazer é a seguinte, põe ali. Precisamos ter organização e planejamento. Deus, ele tinha um plano. Ele planejou criar o mundo. E Deus tinha tudo contabilizado. É interessante você ver a Escritura que, por exemplo, Jesus fala sobre a parábola da ovelha que se perdeu. 100 ovelhas, uma se perdeu. Gente, quem consegue perceber? Uma faltando só? Deus percebeu. Ele sabia. Opa! Faltou uma. Nós aqui. Alguém arranca uma camisa da sua gaveta. Você não dá nem falta. Não percebe. Deus sabia de todas as coisas. Ele disse que os nossos fios de cabelo, até isso ele sabe. O meu está caindo bastante ultimamente, né? Mas mesmo assim ele não perde a conta. Sabe de todas as coisas. Deus tem o livro da vida escrito todos os nomes dos salvos. Você não pode ter um bloquinho de anotação no celular com uma planilhazinha ali para organizar suas finanças? Dia que vence aluguel, financiamento, carro, luz. Fazer uma planilha para saber se a luz está aumentando, diminuindo. Se aumentou, como que eu faço para diminuir? Olha, vamos aqui dar uma rateada no banho, né? Vamos diminuir um pouco o banho. Vamos tomar banho antes das 6 ou depois das 9. Água, gastando muito. Será que eu não consigo pegar a água da máquina e jogar no quintal? Eu preciso jogar a água da máquina, que já tem um certo cheiro, fora, para usar a água limpa no quintal? Planejamento. Planejamento é essencial. Deus tem um livro para não perder nada. Agora, você imagina se Deus fosse relapso, como muitos. Imagina você chega lá no céu, tá a filhinha, né? Resgatar de espinda, vem aqui, faz a filhinha aqui, né?
Daí chega lá, quem que é o pastor mesmo? Calma, deixa eu ver se não está no outro livro. Gente, perdi o livro da igreja de vocês. Que coisa. Imagina a tristeza. Ainda bem que ele não é como nós. É triste saber que muitas pessoas não sabem nem quanto ganham. Sabia? Não sabe. Quanto você ganha? Você vai entrando, a gente vai contando lá, né? Vai gastando, só vê quando vê a fatura. Só vê quando está no negativo. Não tem o mínimo de controle, por isso eu e você não podemos ser relapsos. Eu e você devemos ser prioridades, devemos ter planejamento. Eu sei que você pensa assim, pastor, mas são tantas opções, tantas coisas que precisamos fazer. É por isso que você deve definir aquilo que é prioridade, aquilo que deve vir primeiro. Olha o exemplo de Deus. Qual que era o objetivo dele na criação? O homem. O homem era o objetivo. Então ele gasta 5 dias e grande parte do sexto fazendo as coisas. Que haja luz. Depois faz separação das coisas, plantas, animais. Vai fazendo tudo. Para só no finalzinho do sexto dia criar o homem. Organização. Objetivo e prioridade. Colocar as coisas fora de ordem pode matar o seu objetivo. Imagina se Deus fizesse no primeiro dia, onde tudo era escuro. Acabou, não ia ter homem, não ia ter ser humano. Mas e se Ele nos fizesse no meio? Teríamos dificuldade, provavelmente não sobreviveríamos também. Mas Ele sabe, planejou e teve prioridade. Já que o meu objetivo é o homem, eu prepararei tudo antes, para só depois que estiver tudo pronto, eu venho e o coloco. É assim que devem ser feitas as coisas. Agora, quantos aqui não invertem a prioridade? Vocês preferem carro a casa. Sendo que, se tem algo que desvaloriza de uma forma absurda, é carro, né? Você pode tirar um 0 da concessionária. Se você tira um carro por 40 mil e você quer vender no dia seguinte, esquece. 36, 35. Não, mas eu rodei apenas 2 quilômetros. Não, mas acabou, né? Não é 0 mais, 2 quilômetros, são 2 quilômetros. Então as pessoas vão invertendo as prioridades. Eu lembro que eu servi 10 anos no quartel e eu cansei de ver soldados, eu fui soldado, né, desde 2004, eles pegavam o primeiro engajamento, começavam a receber um pouco mais, em vez de usarem a cabeça, como eu e alguns outros amigos fizemos, de, olha, vamos separar tantos % para fazer um estudo digno, fazer um cursinho, aprender alguma coisa. Eles não faziam isso. Eles faziam, a primeira coisa era comprar um carro ou uma moto. Hoje talvez ainda deve ser assim. Eu lembro que tinha um soldado lá do meu batalhão que o carro dele era melhor do que o do comandante. Eu falei, cara, mas seu carro é melhor do que o capitão, hein? Que coisa! O capitão andando de Fiat Uno. E você nesse daí? Só que, via de regra, eles tinham um carro ali por 4 anos, davam baixa e precisavam vender para pagar o financiamento e ainda não tinham terminado de pagar. Ainda faltava muito. Eles apenas alugavam um carro durante um período e depois ficavam sem. São meninos que fazem isso. Por isso eu e você devemos avaliar nossos gastos, devemos avaliar o nosso investimento. Uma vez o irmão me disse, né? Pastor, eu acho que o senhor precisa trocar de carro. Eu disse a ele, não dá, não tem dinheiro. Ele disse, mas olha, o carro o senhor gastou com isso, com aquilo. Junta aí em 6 meses. É o dinheiro que daria para você trocar com um carro um pouquinho mais novo, daria menos problema. Eu falei, puxa, verdade. E foi isso que eu fiz. Falei, tá certo. Dei uma apertadinha aqui ali, falei, assim tem que ser feito. Uma vez eu aconselhava uma moça, e eu dizia para ela assim, olha, ela com 2 filhos na escola particular, quanto você paga em cada um? Era questão de R$900 cada um. Mais ou menos isso, né? Você imagina, só aí 2.000 só de mensalidade. E eu chamo, se der para conversar, né? Fulano, fala aí para mim o que é artigo. Hã? Não, artigo, definido, indefinido. Não sabe? Substantivo, próprio, comum, simples, derivado. O que é isso aí, pastor? E eu olhei para ela e falei, irmã, você está gastando 2.000 de escola para os seus filhos serem emburrecidos. Ruim por ruim, põe na pública. Eu prefiro fazer o homeschooling, óbvio, né? Creio que é a única opção mais acertada, a mais acertada, e por isso que eu faço. Mas, dia de regra, falei, você está gastando dinheiro, seus filhos não estão aprendendo nada, e quando aprendem algo oposto à sua fé. Vão aprender lá criacionismo? Não!
Não é criacionismo que eles aprendem, evolucionismo. Eles vão aprender que todos nós viemos de uma explosão, e você está pagando para outra pessoa ensinar o seu filho o oposto àquilo que você acredita. É falta de coerência. Deus avaliou o que estava fazendo e viu que era bom, por isso eu e você devemos fazer isso também. Antes de comprar alguma coisa, avaliar. Se você faz a seguinte pergunta: tal coisa que eu quero comprar, é necessidade ou é desejo? Se isso daqui eu vou precisar fazer uma dívida alta, mas é para uma renda maior, vai me capacitar a trabalhar, ou é apenas algo que vai desvalorizar? Você deve avaliar. Eu sempre falo lá em casa, é coisinhas bobas, você pensa que não? Lá em casa nós fazemos compra uma vez por mês. Sabe o que eu faço toda vez que a gente fazer compra? Almoço. Óbvio. Enche a barriga. Por quê? Vá ao supermercado de barriga vazia para você ver. Coisa que você nem imaginava, você compra. Tem um dia lá, eu morto de fome. Nossa, palmito, né? Tantos anos não como palmito. Compra palmito. Eu sei que... facada que eu tomei depois. Eu falei, não, o que é isso? Tem que encher, nem que for 2 miojos. Coma! Como antes de fazer compra, você vai ver que você vai ter uma economia enorme. Então, eu e você devemos avaliar tudo. E a terceira coisa, já estou terminando, põe ali, por favor. O que eu e você devemos ter é criatividade. Por que criatividade? Veja, Deus teve uma baita de uma diversidade aqui na criação. Ele não fez robôs, nada em série, não seguiu o exemplo de Henry Ford, né? Ainda bem. Nada, Deus teve uma diversidade, Ele foi criativo. E o que é ser criativo? É pensar diferente da maioria. É agir diferente da forma que todo mundo tem agido. Enquanto todos estão parados, você tentar um caminho diferente. Todas as vezes você vai conseguir êxito? Não. Mas se você não tentar, você nunca vai conseguir. Precisamos aprender a ser criativo. E a pandemia, de fato, ela veio para fazer com que muitos brasileiros se reinventassem. Porque, de repente, está tudo online, a gente não dá para fazer nada. E aí, então, eu estou um dia na casa de um irmão aqui da nossa igreja, tem uma companhia de festa. E na época da pandemia, né? E eu estou vendo ele lá, ele fazendo a animação de aniversário online. Eu falei, mas que desgrama que é essa aqui? O que você está ganhando para animar o pessoal pelo celular? É tu. Ele ficava na frente ali, agora quem vai pegar para mim tal coisa? E ele ali, a criançada saía correndo, buscava, parabéns para você, você conseguiu. Nossa Deus, cara. Se virar. Tivemos que aprender a nos virar. E quem, meu querido, aprendeu a mexer com coisas de internet nessas épocas de pandemia, ganhou muito dinheiro. Porque tudo ficou desse jeito. Você deve evitar a todo custo fazer dívidas. A não ser em raríssimos casos. Por exemplo, tinha um irmão da nossa igreja que ele era caminhoneiro e ele trabalhava para os outros. E ganhava pouco ali, né? O básico para sustentar a família. E eu disse a ele, falei, irmão, por que você não compra um caminhão? Ele, mas caminhão é caro. E ele então começou a explicar as coisas para mim. E com a conta que ele fez, o caminhão rodando, o que acontecia? O caminhão se pagava, eu não lembro se era 1.200, 1.500 a prestação lá, não lembro. Redondei, 1.500. Só sei que ele colocando o caminhão dele para rodar, o caminhão dele gerava mais ou menos ali uns 1.800 por mês. Eu falei, olha, você vai pagar uma prestação de 1.500, mas o caminhão vai se pagar, ainda vai sobrar R$300 para você. E então ele comprou um caminhão, colocou uma pessoa para trabalhar e continuou trabalhando em outro caminhão. Ou seja, o caminhão foi se pagando sozinho. Esse é um tipo de dívida que compensa, quando é para você ganhar mais, conseguir alguma coisa. Ou, no caso, financiamento de casa também, né? Na maioria das vezes, financiamento de casa compensa, porque para a maioria da gente que é pobre, a casinha básica de meio lote hoje, acho que com 180, 200 mil, como você junta isso? Pagando aluguel? Impossível. Então, o financiamento talvez seja melhor. Mas se eu e você formos criativos, isso é de suma importância. Você olhar, o pessoal está parado, eu preciso fazer algo diferente. Igual os jovens aqui, eu fico louco da vida. Imagina, você está aqui, você é jovem. Seu pai não tem muita condição financeira. Seus pais têm uma vida normal.
E então, você está esperando o que é para trabalhar, criatura? Para se reinventar, para fazer alguma coisa, para achar uma forma de trazer dinheiro para dentro de casa. Porque você sabia que há inúmeras coisas que, primeiro, elas nos trazem lucro, e há outras coisas que nos economizam alguns gastos também. Quer um exemplo? Você tem uma filha mulher. Meu Deus do céu, ela tem que aprender a fazer a unha dela. Eu não sei quanto que está pagando uma manicure agora. Sabe, irmãs? Me ajuda aí. Quanto, Maia? 20 pés e 15 mãos? Nossa, Deus. R$35. Se você aprende, daqui a pouco as irmãs fazem e fica brava, né? Mas sabe o que eu faço? Igual, eu tenho 4 meninos, né? O terceiro vai nascer ainda, ou o quarto vai nascer ainda, mas tá lá, dos 3. São os 3 cabelos e o meu. E eu, semana passada, depois de acho que uns 8 anos, eu fui pagar para cortar o cabelo. Eu não pagava, não, jamais. Não aceito pagar R$25. E como assim que essa sua máquina aqui arrancou? Acabou, 25 conto. O cara gastou 10 minutos para cortar o meu cabelo, eu fiquei indignado. Saí dali, eu fui enganado. Mas via de regra, sabe o que eu faço? Eu corto o meu, minha esposa só vem cortar atrás onde eu não enxergo. Eu corto o Cauã, corto o Samuel e corto o Arthur. Você pode ver, o cabelo deles é tudo igualzinho, porque eu só sei cortar daquele jeito. Aprendi no quartel, né? No alojamento, eu corto todo mundo. Você imagina, cortando cabelo a cada 15 dias. Meio dos meus meninos lá, 100 pau. Vamos cortar cabelo, criançada, vamos lá. 100. 2 vezes por mês, 200 conto só de cabelo. Não dá, eu compro uma maquininha de 150 e corto o cabelo deles até a maquininha estragar. Então, eu e você devemos pensar, como que eu posso diminuir gasto? Como que eu posso fazer alguma coisa? Gente, faz uma coisa para vender. Você nunca pensou em fazer isso? Não, faz uma coisa para vender. Tantas pessoas aqui têm uma mão boa, os irmãos dessa igreja. É uma benção fazer essa coisa de comer. Nossa, eu não sei como vocês não ganham dinheiro, gente, fazendo coisa de comer. Eu estou gordo, a culpa é sua. Estava esse dia aterrorizado olhando para a balança. Ah, como assim? 4 quilos, a culpa desses irmãos aí ficar dando comer da hora que eu vou à casa deles. Mas isso é só fazer um monte de coisa de comer. Por que não pode fazer bolo para vender, bombom? Nossa, a irmã Laís aqui, faz um cone trufado, compra dela. Maravilha. Vocês têm que fazer. É um jeito de diminuir os gastos e também de fazer entrar dinheiro de alguma forma. Eu vi uma vez um rapaz que ele vendia gravata de porta em porta. E você pode pensar, nossa, que coisa ridícula. Um belo dia ele vai comprar um carro na concessionária só com dinheiro de gravata. Quem que compra gravata hoje em dia, gente? Só crente e advogado, né? Só isso. E o cara está lá de porta em porta e acaba dando certo. Então eu e você precisamos ser criativos. Deus disse que haja luz. Se nós queremos ser prósperos financeiramente, precisamos aprender a falar, a pedir emprego e às vezes pedir para trabalhar de graça. Ah, eu estou sem trabalhar. Chega lá numa empresa, num depósito, alguma coisa. Ah, pastor, não funciona. Você sabe que funciona porque eu já fiz com meu filho, você sabe que deu certo, né? Mas o pessoal da internet não sabe, vou explicar. Meu filho está lá há 14 anos já, comendo igual pedreiro, de jejum. E essa mulher que tem por dinheiro dentro de casa, não dá, está gastando demais, né? Eu fui lá, levei lá um depósito, meu amigo, falei, põe aqui para trabalhar um mês, não precisa pagar salário, não. Primeiro para aprender a ralar um pouco, importante, né? O homem tem que aprender a ralar. E daí fica aí, trabalhando um mês, se vocês gostarem do serviço dele, bem, senão ele aprendeu o serviço, pelo menos aprendeu um ofício, né? Durante um mês, tem um monte de coisa de depósito. Ele ficou quase 2 anos e meio trabalhando no depósito. Saiu porque falou, pai, eu quero tentar outra coisa. Eu falei, então beleza, vamos tentar outra coisa. Mas começou trabalhando de graça? Por que nós não podemos fazer isso? Podemos, ofereça-se para trabalhar, tenha disposição para começar pequeno. Esse é o problema de muitos, eles querem começar um mega empresário, já ganhando milhões. Se esquecem que, via de regra, nós começamos sempre pequenos. Adão e Eva começou com 2 para povoar o mundo. Noé depois, era Noé mais 7, ele, a esposa, filhos e noras ali. Se Jesus Cristo, que é Jesus Cristo, ele começou pequeno, a gente não pode começar? Leia a história dos grandes empresários que vieram para o nosso país. Dono das Casas Bahia, por exemplo. Leia sobre a história dele para você ver. Samuel Klein. Ele veio do Holocausto. Da desgraça. E então ele começou a fazer o quê? A vender para as pessoas as coisas e receber parcelado. Aí então você vê hoje um império que existe chamado Casas Bahia. Mas começou pequeno. Casas Bahia, Silvio Santos, é a mesma coisa.
eu acho que foi a Apple ou a Amazon, não lembro, acho que foi a Apple ou a Disney. Sabe onde começou? Garagem. Garagem de casa, algo extremamente simples. Então eu e você devemos aprender a fazer isso. E quarto e último para encerrar, põe ele, por favor. Quarto e último princípio, faça as coisas com excelência. Em Gênesis vai dizer assim, Deus ele faz algo e viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Você precisa fazer algo e analisar. Aquilo que eu faço é bom? O produto que eu ofereço, ele é de qualidade, ele é de excelência? Se você faz um serviço de qualquer jeito, não espere prosperar por conta do seu trabalho. Se você vai sentar um piso, sente o melhor piso. Se você vai vender, atenda da melhor maneira possível. Se você vai investir, estude, analise, pense muito bem, mas faça tudo com excelência. Como eu falei, não adianta você dizer, olha, pastor, mas eu sou fiel no dízimo. E você trabalha de forma porca. Não adianta. Devemos trabalhar da melhor maneira possível. Primeiro, porque eu tenho falado constantemente aqui na exposição aos Filipenses, de que aquilo que nós fazemos para a glória de Deus. Isso nós fazemos para Deus, devemos fazer da melhor maneira. E se assim fizermos, é bem provável que seremos prósperos. Eu dei o exemplo várias vezes já dos puritanos, calvinistas muito ricos, que começaram a maior nação de todos os tempos, a América do Norte. Por conta do quê? Eles olhavam o seu trabalho como algo sagrado. Sagrado. E como eles viam que não apenas o sacerdócio era sagrado, mas tudo era sagrado, eles faziam da melhor maneira possível. É assim que eu e você devemos agir. 1 Timóteo, põe ali. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 17, diz assim, devem ser, aqui falando a respeito do pastor, né, mas serve para qualquer trabalho. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara, não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Devem ser considerados dignos de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, em especial aqueles que se afadigam. Afadigam na palavra. Não é o pastor que acorda às 8h30 da manhã e acaba o expediente às 6 da tarde. Não. Aqueles que se afadigam. É a mesma coisa em relação ao nosso trabalho. Aqueles que trabalham e se afadigam, estes provavelmente vão prosperar muito mais que os outros. E, para encerrar, é muito importante você lembrarmos que é o seguinte, a fidelidade a Deus é de suma importância. Sem essa, ninguém vai para frente. Se for, é apenas momentaneamente. Porque existem ímpios que avançam? Existem. Mas o dinheiro vai embora. Agora, se eu e você somos criativos, se eu e você fazemos com excelência, vai fazer um bolo, faça da melhor maneira possível. Uma unha. Cara, mas dedique-se para ser a melhor unha da sua vida. Se assim fizermos, com certeza avançaremos. Agora, se mesmo assim, não estou dizendo que você vai ser sempre o melhor, né? Você pode pensar assim, pastor, então tem que ser o melhor em tudo que eu fizer? Não. É terrível, né? Às vezes a gente fica comparando com o outro. Você não precisa ser o melhor naquilo que você faz. Você precisa fazer o seu melhor. Isso é diferente. Se você faz o seu melhor, e mesmo assim há outro que ganha mais que você, ou coisa parecida, fique tranquilo. O que importa é fazer o seu melhor. Esse dia eu estava dando exemplo para o meu filho. Eu falei, filho, teve um dia eu fui vender tal coisa, e eu lembro que eu fui em 70 lojas, sem exagero, 70 lojas. Não vendi nada. 70 nãos na cara. Ele disse, pai, mas que adiantou, né? Tantos lugares o dia inteiro, sem comer, tentando vender as coisas, nada. Eu falei para ele, olha, não consegui. Mas eu tenho a consciência em paz de que eu fiz o meu melhor. O dia inteiro trabalhando debaixo do sol. É por isso que na parábola dos talentos, Deus ele não compara o que ganhou 5 com o que ganhou 2, com o que ganhou 1. Mas ele compara cada um consigo mesmo. Ele diz, olha, você ganhou 5 e multiplicou mais 5? Joia. O que ganhou 2? Você tinha 2 e multiplicou mais 2? Joia. Você que tinha 1. Não, ele não compara com o que tinha 5, que tinha mais talento. Não, ele compara com ele mesmo. Porque você não fez o seu melhor. E é assim que eu e você devemos fazer o nosso melhor. E é óbvio, né? A generosidade também é de suma importância. Por quê?
Deus, Ele faz todas as coisas e praticamente dá para Adão de brinde, né? Adão, ó, já fiz tudo. Agora viva. Você sabe qual foi o primeiro dia de trabalho de Adão aqui na Terra? Sabe? Folga. Imagina, hein? Vem aqui, Adão. Fiz tudo. Agora você começa. Quanto, senhor, hoje? Não, hoje é folga, rapaz. Vem aqui descansar um pouquinho, vem. Descansa um pouquinho aqui, que só no outro dia você começa. Fez tudo. Muitas vezes eu e você não avançamos financeiramente por conta de avareza. Isso é verdade, somos avarentos. Avarentos em relação a Deus, porque Deus nos dá tudo, sabedoria, inteligência. Deus abre porta de emprego. E nós fazemos o quê? Somos ingratos. Nem 10% às vezes lembramos de devolver. E queremos ser prósperos na vida, de que jeito? Imagina o seguinte, o empresário, ele chama você para fazer um negócio. Olha, vamos aqui vamos trabalhar junto, uma sociedade. Então esse empresário, ele entra com tudo e você não entra com nada. E ele diz, mesmo você não entrando com nada, de todo o lucro que nós ganharmos, 90% vai ficar com você. Só 10% para mim. Você entraria numa sociedade dessa? Óbvio. É isso que Deus faz conosco. Só que muitas vezes nós não devolvemos aquilo que Ele pede. Avareza. O avarento não vai para frente. Eu, claro, né, não sou terrorista de forma alguma, que tem pessoas que dizem, porque se você não dá o dinheiro aqui, você vai gastar no médico. Terroriza o povo, né? Deus me livre. Deus me livre. O dízimo não está relacionado com salvação, a generosidade não está relacionada com salvação, de forma nenhuma. Mas você sabia que o dinheiro, via de regra, ele é como o adubo, né? Quando você junta muito adubo junto, fede. O adubo espalhado, ele fertiliza. E a generosidade faz isso. Portanto, se a sua vida financeira está ruim, e você começar a seguir esses princípios aqui da criação, com o tempo você vai ver melhoras. Não vou prometer para você que é do dia para a noite. Não. Tempo. Mas se você for paciente, você vai ver. Economize, avalie, pense bem no que você vai gastar, veja se é necessidade ou se é desejo. Não estou dizendo para você ser mão de vaca também, claro que não, né? Daí vão na sua casa, lá você compra o Guaraná, lá meus filhos ficavam bravos quando compravam xereta. Pai, que Guaraná horrível. Parece mel, tão doce que é o negócio. Não precisa tanto, né? Xereta é o nome do negócio lá. Mas se eu e você seguirmos os princípios da criação, nós conseguiremos também transformar o caos no paraíso. Amém, meus irmãos?